Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva, língua portuguesa, e nós vamos trabalhar hoje um aspecto interessantíssimo do estudo da língua. Vamos para a nossa aula? Vamos conhecer o objeto de conhecimento, morfossintaxe. Sintaxe, veja, a pronúncia é sintaxe. Detalhamento, verbos, quanto à predicação e complementos, os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Então vamos para a nossa aula. Então hoje nós trouxemos esse assunto especial para você aprender, compreender sobre o verbo e todo o estudo dele em relação à sintaxe, né? Quanto à predicação, os complementos. Então vamos iniciar entendendo o que é o verbo. O verbo é essa classe de palavras variável. Variável no tempo, no modo e na pessoa. É a classe de palavras mais rica da língua portuguesa em termos de flexão, porque ela varia, não é? E vai exprimir o que é que o verbo, a que ele se refere, o que ele exprime, o que ele expressa. O verbo é aquela palavra que vai exprimir, que vai expressar uma ação. Então, quando você quer traduzir ação na língua, você vai usar a palavra chamada verbo. Então, o verbo exprime ação, exprime um fenômeno, pode ser um fenômeno da natureza, tá? Ação, fenômeno ou estado e ainda um modo de ser, que aqui vai ser os verbos de ligação. Então, lembre-se bem desses aspectos aí. O verbo é essa palavra que varia na língua portuguesa. Ele sofre essas variações, essas flexões. Ele varia no tempo, porque vai mostrar o presente e o passado, certo? E o futuro vai variar no modo indicativo, subjuntivo e imperativo. E ainda, né, tem outros aspectos que nós podemos trabalhar na pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural, e vai expressar uma ação, ou ainda um fenômeno, ou um estado no sentido de circunstância, né, em que o ser se apresenta, está caracterizando, e um modo de ser. Então, dependendo da possibilidade significativa do verbo, o verbo, pode ser classificado como um verbo de ação ou um verbo de ligação. Deu para entender isso? Exemplo desses verbos. Veja, correr. Correr é um verbo que indica uma ação. O verbo correr indica ação. Assim como o verbo cantar, certo? Dormir indica uma ação? Também, né? Você vai dormir, você vai agir de alguma forma ou até também pode expressar um modo de ser, de estar. O amanhecer vai traduzir aí fenômeno da natureza. Muito bem. Agora então que você entendeu o que é o verbo, que é a classe de palavras mais rica da língua portuguesa, né, e que vai situar no tempo e no espaço, né, como se realizam as ações, os processos na natureza, compreendido então essa parte, vamos então entender os desdobramentos, como o verbo, né, vai agir dentro da sintaxe. Muito bem, vamos conhecer então a predicação verbal. A predicação verbal diz respeito ao modo como os predicados são formados. Lembra que na língua portuguesa nós temos os termos essenciais da oração e o termo essencial. O primeiro termo essencial é o sujeito e o segundo é o predicado. Então, e o predicado inicia a partir do verbo. Certo? Então, como os predicados são formados? Então, a predicação verbal se refere a exatamente a como os predicados são formados. Ou seja, os verbos
se esses verbos que compõem o predicado, se eles exigem ou se eles não exigem um complemento. E qual o tipo de complemento que esses necessitam? Então, a predicação verbal diz respeito a quê? Ao modo como esses predicados são formados. Se eu tenho um predicado formado por um verbo que exige um complemento para que o sentido dele se complete, então eu tenho um determinado tipo de predicado. E se não, eu tenho um outro tipo. Se pedir, por exemplo, um predicativo, aí eu já não tenho, por exemplo, um complemento, uma predicação, um predicado verbal. Eu vou ter um predicado nominal, por exemplo, mas vamos ver tudo direitinho. Então, a predicação verbal, quanto a esta predicação verbal, os verbos que caracterizam as orações, eles podem ser de 3 tipos, veja, intransitivos, transitivos ou de ligação. Então, os verbos que constituem os predicados das nossas orações são de 3 tipos. Veja, quais são? Os verbos intransitivos, os transitivos e os verbos de ligação. São esses os 3 tipos de verbos que você tem constituindo as orações na língua portuguesa, certo? 3 tipos de verbo. Vamos conhecer cada um deles. Vamos lá? Então, eu tenho, por exemplo, os verbos intransitivos. É muito, muito importante que você entenda que tipo de verbos são esses, como eles organizam a oração, como eles constituem a oração e o que eles são. Então, os verbos intransitivos, está vendo essa partícula aí, in aqui? Certo? Os verbos intransitivos são os verbos que expressam sentido completo. Isso é importante. O verbo intransitivo, ele se caracteriza por ter sentido completo. Ou seja, esse verbo, ele é capaz de constituir, de formar o predicado sozinho. Este verbo é intransitivo porque ele não transita, ele não vai precisar de um complemento. Ele sozinho é capaz de constituir o predicado da oração. Deu para entender isso? Verbo intransitivo é aquele que não transita. Ele se caracteriza por ter o sentido completo. Quando eu expresso uma frase com verbo intransitivo, o sentido maior você consegue compreender, você capta o sentido da oração com esse verbo. Os intransitivos se caracterizam por ter o sentido completo e ele sozinho é capaz de formar o predicado. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Vamos então exemplificar. Eu tenho aqui, por exemplo, escorreguei. Veja, o verbo escorregar já traz em si uma significação completa. Quem foi que escorregou? Já sei, eu escorreguei. E você entende que esse verbo, ele carrega em si a significação completa. Você sabe, a pessoa escorregou, ou ela estava de pé, ou ela estava sentada, de alguma forma, e ela resvalou, ela escorregou. Ou seja, mudou de posição. Então, perceba que ele traz o sentido completo. Quando eu digo assim, ela saiu, o verbo sair já traz em si uma significação completa. Ele tem sentido completo. Eu entendo que ela, a Maria, o Pedro, a Maria ou a Joana, ela estava em algum lugar e dali ela se movimentou, ela saiu daquele lugar. Você entende? Agora, eu posso dizer, por exemplo, eu posso acrescentar alguma outra informação aqui, mas não é obrigatória. Eu poderia dizer que ela saiu da sala. Esse da sala não é um complemento desse verbo, porque ele não exige, ele não pede esse complemento. Eu poderia acrescentar se eu quisesse, mas não é obrigatório. A pessoa já entende, o meu interlocutor já entendeu que ela estava em algum lugar e de lá saiu. Quando eu digo, por exemplo, meu filho nasceu, o verbo nascer, ele é um verbo intransitivo, assim como o sair, assim como o escorregar,
certo? O verbo nascer também é um verbo de sentido completo, portanto, é um verbo intransitivo, ele não transita. Ele tem significado completo, ele não precisa de um complemento para que a significação se complete, né? Já está completo. O meu filho nasceu, você entendeu. Eu estava grávida e dei à luz, o meu filho nasceu, ele veio ao mundo, certo? Aí eu poderia dizer, por exemplo, meu filho nasceu na maternidade, meu filho nasceu em casa, certo? Mas seriam informações extras, adicionais, secundárias, não necessárias, não obrigatórias. Deu para entender isso? Então, o verbo intransitivo, sozinho, ele forma o predicado, como nós vimos aqui, ó. Meu filho nasceu, quem foi que nasceu? Meu filho, sujeito da oração. E nasceu o predicado sozinho. Ela saiu. Quem saiu? Ela. Ela é sujeito e saiu é o predicado. Escorreguei. Quem foi que escorregou? Eu. O verbo sozinho é capaz de formar o predicado, aquilo que se diz do sujeito. Ficou claro isso, gente? Ficou? Muito bem. Agora vamos entender os verbos transitivos. Vamos lá. Então, quanto à predicação verbal, eu tenho, por exemplo, o verbo transitivo. O que é o verbo intransitivo? Vamos entendê-lo. O verbo transitivo, ele se caracteriza por apresentar uma predicação incompleta, ou seja, o verbo transitivo, ele é um verbo que não pede, ele exige um complemento, uma informação adicional para que o sentido dele se complete. Ou seja, são verbos que trazem consigo, esses verbos, eles trazem consigo o quê? A necessidade de uma complementação. Eu tenho que adicionar outros termos para que eu forme o predicado com um sentido completo. Para quem me lê ou me ouve, entenda aquela mensagem. Então, preste atenção a isso. Os verbos transitivos, eles transitam. Eles saem aqui de um ponto para o alvo. Eles necessitam de um termo, de uma expressão ou de toda uma oração para completar o sentido dele. Vamos exemplificar para você entender melhor ainda. Olha, eu tenho aqui o exemplo do verbo comprar. Comprei um ótimo livro. O verbo comprar, eu já sei que quem comprou fui eu. Veja, o sujeito está aqui na terminação, um sujeito desinicial, elíptico, implícito. Eu comprei um ótimo livro. Veja que se eu tivesse dito apenas assim, eu comprei, você sentiria a necessidade de me perguntar, a senhora comprou o quê? Veja, eu precisaria, para que o meu interlocutor me entendesse, completar o sentido da oração. Então, o que foi que eu comprei? Um ótimo livro. Toda essa expressão aqui completa o sentido do verbo comprar. Então, o verbo comprar é um verbo transitivo. Esse é um verbo transitivo. Por que é um verbo transitivo? Porque ele carece de um complemento para que a sua significação esteja clara, com sentido, seja entendida. Ficou claro isso? Olhe, José puxou a rede no fim da tarde. O verbo puxar exige uma complementação, certo? Até aqui, puxou a rede, até aqui. No fim da tarde, já é uma informação adicional que nós vamos chamar de adjunto adverbial. Então, puxou o quê? Puxou a rede. Quem puxou a rede? José. O José é o sujeito e o predicado, todo o predicado é puxou a rede no final da tarde. Para eu formar esse predicado verbal, que nós já vamos ver os tipos de predicado, eu utilizei o verbo puxar. O verbo puxar é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele não tem sentido completo, assim como o verbo comprar, e ele exige um complemento. E o complemento é este aqui, a rede. E eles têm um nome específico, objeto direto ou objeto indireto, que nós vamos verificar seguindo.
Então, agora que você entendeu o que é o verbo transitivo, vamos ver como ele se divide. O verbo transitivo, ele tem essa peculiaridade. Ele se divide em verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. E nós ainda temos um tipo de verbo que exige 2 complementos. Alguns verbos na língua portuguesa exigem, para que o seu sentido se complete, 2 complementos, um direto e um indireto. Então, o verbo transitivo, você já sabe que é transitivo porque carece de um complemento. E ele pode ser transitivo direto. Quando é que o verbo é um verbo transitivo direto? É quando esse verbo exige um complemento sem a preposição obrigatória. Então, o verbo transitivo direto, ele não exige uma preposição, certo? Junto do seu complemento. O que é que ele exige? Ele exige o complemento, sem a preposição. Então, o verbo transitivo direto é um verbo que exige um complemento, ele exige esse complemento, mas sem a preposição obrigatória. Não é obrigatória a presença da preposição. Deu para entender isso? Vamos ver no exemplo. Quero fazer macarrão. Veja, aqui eu tenho a locução, né? Quero fazer o quê? Macarrão. Aqui eu tenho o complemento verbal, que eu vou chamar de objeto direto. E nós vamos ver ainda esses termos, certo? Mas por que um objeto direto? Porque eu quero fazer o quê? Quero fazer macarrão. Veja, o verbo, aqui a locução verbal, ligou-se ao complemento macarrão sem uma preposição, ligou-se diretamente. Por isso, verbo transitivo direto. Veja, segundo exemplo, a criança quebrou o brinquedo. Quem quebrou o brinquedo? A criança. Então, aqui eu tenho o sujeito dessa oração e eu tenho o predicado. O predicado quebrou o brinquedo. Veja, o verbo desta oração é constituído por um verbo transitivo direto. Porque se eu disser assim, a criança quebrou, você ainda sente necessidade para completar o sentido. Quebrou o quê? O que foi que ela quebrou? Ela quebrou o brinquedo. Então, o brinquedo é o complemento do verbo quebrar. Então, o verbo quebrar exigiu um complemento para que a significação ficasse completa, todo o sentido da frase ficasse completo, exigiu o complemento. O brinquedo é o complemento verbal. Só que, como eu não precisei utilizar uma preposição, então ele ligou-se diretamente. Então, aqui eu tenho o objeto direto, certo? Ligou-se ao seu complemento de forma direta. Esse o aqui não é uma preposição, é um ADN, um adjunto adnominal. Muito bem, agora já entendido então que o verbo transitivo, ele se caracteriza por exigir um complemento e ele pode ser de 2 tipos. Transitivo direto, liga-se diretamente ao seu complemento, o objeto direto, sem uma preposição obrigatória. Agora nós vamos conhecer o verbo transitivo indireto. Qual é a diferença entre eles dois? Então, o verbo transitivo indireto, ele se caracteriza por ter essa necessidade do complemento, certo? O verbo transitivo, ele é verbo transitivo, então ele tem necessidade do complemento. Por que ele precisa do complemento? Para que a significação seja completa. Agora, olha a diferença entre o transitivo direto e o indireto. Ele vai se ligar a esse complemento para completar a significação, só que ele faz isso mediante a presença de uma preposição. Tudo isso para completar o sentido, para fazer sentido. Vamos ver aqui, observe. Giovana e André gostam de comer bolo. Eu tenho aqui o verbo gostar nesse predicado. Vamos analisar.
Qual o sujeito da oração? Quem é que gosta de comer bolo? Aqui eu tenho Giovana e André, sujeito da oração, e gostam de comer bolo, todo predicado. Se eu dissesse apenas assim, Giovana e André gostam, você sentiria necessidade de me perguntar do que é que eles gostam. Quando você sente a necessidade de perguntar, é porque está faltando complemento, para que o sentido se complete. Então, vamos dar o complemento. Giovana e André gostam de comer bolo. Aqui eu tenho o complemento verbal. E eu já sei que o verbo gostar é um verbo transitivo. Por que que é transitivo? Porque precisa do complemento, de comer bolo. E por que que é transitivo? Indireto. Porque se ligou ao seu complemento aqui, comer bolo, mediante a presença dessa preposição de aí, certo? Então, é muito fácil. Quando você precisar completar o sentido e exigir uma preposição, você já sabe, trata-se de um verbo transitivo indireto. Segundo exemplo, eles concordaram. Gente, quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa. Olha o complemento aqui, né? Quem concordou com isso? Eles, o sujeito da oração. Concordaram com isso, é o predicado. Com isso, constitui o complemento verbal. E é um complemento verbal objeto, só que agora é um objeto indireto, como no primeiro exemplo. Certo? É um complemento indireto. Por que um objeto indireto? Por quê? Porque eu tenho a presença da preposição com aqui. Quem concorda, concorda com alguma coisa ou com alguém. Compreendido, então, vamos partir agora para entender os bitransitivos, que é a soma desses dois aí. Vamos lá. Os verbos, quanto à predicação, eles podem ser, né? Os predicados podem ser constituídos aí com os verbos transitivos diretos e indiretos. Então, quando esse verbo, ele exige dois complementos simultaneamente, ao mesmo tempo, esses verbos são chamados de bitransitivos, porque eles têm dois complementos, eles exigem, necessitam de dois complementos, e isso ao mesmo tempo. Esses complementos você já sabe, é um objeto direto e um objeto indireto. Isso para que a ação verbal esteja completa, o sentido esteja completo. Vamos ver os exemplos. Veja, eu tenho aqui, Maria oferecia refeições aos pobres. Sujeito da oração é Maria, oferecia refeições aos pobres, constitui o predicado. Maria oferecia. Se eu disser isso, você vai perguntar, mas oferecia o quê? Olha, esta pergunta, né? Quem oferece é da natureza do verbo oferecer. Ele é um verbo transitivo, intransitivo. Ele é o verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele pede dois complementos. Oferecia refeições a quem? Aos pobres. Veja que aqui eu tenho uma preposição. Então, eu tenho um complemento direto, refeições, e aos pobres eu tenho um complemento indireto. Portanto, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Vamos analisar a segunda oração. A professora ensinou a matéria aos alunos. Veja, o verbo ensinar necessita de dois complementos. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Então, a professora ensinou o quê? A matéria. Aqui eu tenho um complemento verbal, o objeto, eu vou colocar só o objeto direto. Igual, tá, gente? Isso aqui é igual. Objeto, objeto direto, certo? E eu tenho aqui, aos alunos, eu tenho complemento verbal, objeto indireto, porque eu tenho a presença dessa preposição. Então, o verbo ensinar tem a mesma natureza do verbo oferecer. É um verbo transitivo, direto e indireto. Por quê? Porque necessita de dois complementos. Seguindo, então, agora que você já entendeu a questão dos verbos transitivos, vamos compreender o que é o complemento verbal, que já falei deles para você. Então, os complementos verbais, né, são aqueles termos que completam em
integram o sentido do verbo transitivo, e eu já expliquei isso para vocês. Exemplo, comprei um ótimo livro. Quem compra, compra alguma coisa. Eu comprei o quê? Um ótimo livro. Um ótimo livro constitui esse complemento verbal. Deu para você entender isso? Um ótimo livro. É o complemento verbal. Seguindo, vamos entender aqui. Então, o verbo transitivo, você já aprendeu, que é o verbo que tem o seu sentido integrado, completado, exatamente por uma expressão que eu vou chamar de complemento verbal. José puxou a rede no fim da tarde. Sujeito José fez o quê? Puxou a rede quando? No fim da tarde. José fez o quê? Puxou a rede. Quando ele fez isso? No fim da tarde. Esse quando é uma adjunta adverbial. O complemento é apenas a rede, certo? Então, eu tenho o verbo puxar como verbo transitivo e a rede como objeto direto do verbo puxar, complementando. Vamos seguir aí, né? Já só reforçando a noção de objeto direto. O objeto direto é o termo, a expressão que completa o sentido de um verbo transitivo direto, e isso sem a preposição obrigatória. Não é obrigatória a presença da preposição. Então, o objeto direto, você já sabe, é o termo, a expressão que completa o sentido de um verbo transitivo direto, sem preposição. Vamos analisar mais alguns exemplos? Olha, eu tenho então aqui o exemplo de vim procurar uma amiga. Muito bem, observe. Quem foi que veio procurar uma amiga? Eu, certo? Aqui, vim procurar uma amiga. Então, observe que uma amiga completa o sentido do verbo procurar. Porque se eu dissesse apenas assim, vim procurar. Veja que você tem a necessidade de saber o que foi. Quando eu tenho essa pergunta depois do verbo que ou quem, então eu tenho o complemento verbal objeto direto. Certo? Objeto direto. Por quê? Porque eu não tenho uma preposição. Esse uma é ADN, adjunta de nominal. Israel encontrou o dinheiro embaixo da cama. Israel encontrou o quê? O dinheiro. Aqui eu tenho também um complemento verbal, objeto direto. Muito bem. Esse embaixo da cama é o lugar, né? Configura o lugar, que é um adjunto adverbial de lugar, mas não é o complemento do verbo transitivo direto. Seguindo, então, nós temos aqui o objeto indireto, que já tratamos dele, e vamos, então, entender um pouco mais o que ele é. Esse termo, essa expressão que completa o sentido de um verbo, certo? De que verbo que ele completa? O objeto indireto. Esse termo que vai completar o sentido de um verbo transitivo indireto. E ele faz isso mediante o auxílio de uma preposição. Ele precisa, o transitivo indireto necessita, exige a preposição. Vamos examinar os exemplos? Olha, eu tenho aqui, por exemplo, no sábado nós assistimos ao desfile. Veja, quem foi que assistiu o desfile? Nós, sujeito desta oração, e tudo isso aqui é o predicado. No sábado nós assistimos. Aí você pergunta, vocês assistiram a quê? Ao desfile. Veja, tá aqui eu tenho o complemento do verbo assistir, que está me pedindo esse complemento, desfile, com o auxílio dessa preposição. Então, aqui eu tenho um complemento verbal, objeto indireto. Por quê? Porque este complemento veio com uma preposição, exigiu uma preposição. Obedecemos aos nossos pais. Quem obedece, obedece a algo, a alguém, a alguma coisa. No caso, aos nossos pais, este a é preposição, e aqui eu tenho esta mesma configuração. Objeto indireto com o auxílio da preposição. Seguindo, então, vamos compreender
que é a transitividade verbal e esse contexto de utilização dos verbos. Por exemplo, em alguns casos, é o emprego do verbo na oração que vai determinar a sua transitividade, ou seja, eu tenho que analisar o verbo na oração, certo? No contexto. Alguns verbos, eles podem apresentar uma variação na transitividade, ou seja, dependendo do contexto, eles podem ser transitivos, num outro contexto intransitivo, você vai ter de analisar. Exemplo. Vamos ver os exemplos aqui. Ronaldo pagou o boleto. Nesse caso, o verbo pagar aqui é um verbo transitivo direto, porque se ligou diretamente a esse complemento verbal, objeto, direto. Não tem preposição. Entretanto, veja nesse outro contexto aqui. O menino pagou ao vendedor. O verbo pagar, que nesse contexto era direto, passou a ser indireto. Aqui eu tenho a preposição. Então, pagou ao, eu tenho a preposição. Aqui eu tenho o complemento verbal com o objeto indireto. Muito bem. Então, o verbo aqui passou a ser transitivo e indireto. Mas não é o mesmo verbo? É, só que exige, né? Dependendo do contexto, ele muda a transitividade dele. Veja o verbo pagar nesse outro sentido aqui. Paguei o ordenado a quem? Ao meu funcionário. Nesse caso, ele passou a ser bitransitivo. Por quê? Porque exigiu dois complementos. Um complemento com o objeto direto e um complemento, porque eu tenho a preposição aqui, com o objeto indireto. Muito bem. Agora vamos entender o verbo de ligação. O verbo de ligação, os verbos de ligação, eles vão indicar estado, modo, sentimento, e eles vão apontar para uma caracterização. Então, quando os verbos de ligação, eles se caracterizam por mostrar basicamente um estado permanente, estado transitório, mudança de estado, certo? Estados dos seres. Ou seja, esses verbos de ligação são pontes, né? Eles estabelecem uma ponte entre o sujeito e o predicativo, aquele termo que vai dar ao sujeito uma determinada característica. Vamos para os exemplos. Nós temos como exemplo aqui, os seguranças estavam preocupados. Esse verbo aqui é um verbo de ligação. Por quê? Porque o sujeito aqui, os seguranças, como é que eles estavam? Qual o estado deles? Preocupados. E aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Era a condição, o estado em que eles estavam, certo? Segundo exemplo, a Adriana vive curiosa. O verbo viver aqui não tem o sentido de chegar para a vida. Tem o sentido de estado mesmo. Ela vive, ela está nesse momento curiosa. Curiosa é uma característica do sujeito Adriana. Então, o verbo viver aqui é um verbo de ligação. Amanda fica insegura. Amanda, nesse momento, ela fica insegura. Qual é o estado da Amanda? De insegura. Então, o verbo ficar aqui é um verbo de ligação. E o insegura, assim como curiosa, predicativo do sujeito, dos dois sujeitos das nossas orações. Muito bem, finalizamos aqui a nossa aula. Até a próxima.